Segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ela trata da interação que há entre os corpos. Que essa interação ela pode provocar um movimento, ou se o corpo estiver em movimento, com a interação dessas forças pode colocar um objeto em repouso. Vamos um exemplo de força. Imagine que eu tenho um caixote e uma pessoa está empurrando esse caixote em um sentido, em uma direção e sentido. É um caixote e uma pessoa está empurrando esse caixote nesse sentido. Para isso ele está aplicando uma força. Imagina outra situação. Agora essa situação tem duas pessoas empurrando um objeto, um em um sentido e o outro no sentido contrário. São duas forças que estão sendo aplicadas. Eu vou chamar essa aqui de força 1 e força 2. Força 1 nesse sentido, força 2 nesse outro sentido. Se as forças entre elas, eles estiverem aplicando, forem iguais, o objeto ele não vai sair do lugar. Se ele estava em repouso, vai continuar em repouso. Agora eu vou imaginar um valor aqui. Imagine que esse aqui seja de 10, esse aqui seja de 8. 10 newton, 8 newton. Se esse aqui faz uma força de 10, esse aqui faz uma força de 8, esse aqui vai ganhar. Então o objeto ele vai deslocar nesse sentido. Se o objeto ele vai deslocar nesse sentido e há mais de uma força aplicando, o resultado dessas forças a gente chama de força resultante. A força resultante é o resultado que tem da aplicação de todas as outras forças. No caso, a força 1 é lá para cá, a força 2 para cá. Quem ganha é essa, e com que diferença ela ganha? A força resultante é 2 newton. O objeto ele vem nesse sentido com uma força de 2 newton. Embora que tenha sido aplicado 10, mas eu tenho que diminuir esses 8. Então esse é o conceito de força resultante. A relação que há entre as forças que está sendo aplicada em um objeto. Agora, se eu quiser saber com que aceleração, como será o movimento desse corpo aqui, desse objeto, após aplicar essa força, eu preciso saber qual é a massa dele. Então vamos para a fórmula da força resultante. A força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. A força resultante nós medimos ela em newton, assim como toda força, a massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então vamos imaginar essa situação calculando três fórmulas diferentes, calcular tanto a força resultante, a massa ou a aceleração. Pois bem, então vamos lá. A relação que tem entre a força resultante, a massa e a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. Se eu quiser calcular a força resultante, é só multiplicar massa vezes aceleração. Se eu quiser calcular a massa, em vez da força resultante, se eu quiser calcular a aceleração em vez da massa ou a força resultante. Bom, como essa fórmula já está pronta para calcular a força resultante, uma vez que ela já está separada das outras grandezas, então eu vou colocar aqui. Se eu quiser calcular a força resultante, como eu calculo a força resultante, como eu calculo a massa, como eu calculo a aceleração. Força resultante, massa, aceleração. Massa, força resultante dividido pela aceleração. Aceleração, força resultante dividido pela massa.
Então, se o exercício pede para eu calcular a força resultante, é só eu multiplicar. E se ele quer que eu calcule a massa, é só eu dividir a força resultante pela aceleração. E se quiser que eu calcule a aceleração, é só dividir a força resultante pela massa. Uma outra técnica que tem é essa aqui. Faz de conta que eu não sei a força resultante, então ele será a pergunta, a incógnita. Então eu não sei, eu vou cobrir. Eu não sei a força resultante. A massa está aparecendo na frente da aceleração. Então um na frente do outro, multiplicação. E se eu não sei a massa, eu vou cobrir a massa, porque ela eu não sei. Então a força resultante está aparecendo em cima, a aceleração embaixo. Divisão. Força resultante dividido pela aceleração. E se eu não sei a aceleração? Está aparecendo a força resultante em cima e a massa embaixo. Divisão. Força resultante dividido pela massa. Aí eu descubro a aceleração. Vamos um exemplo. Imagine que eu tenho um objeto que ele tem uma massa aqui. Eu vou imaginar aqui uma massa de 30 quilos. Uma massa de 30 quilos. E ele está desenvolvendo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual seria a força resultante nessa situação? Ora, eu quero calcular a força resultante. Como é que eu calculo a força resultante? Massa vezes... força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. Aqui, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é igual a massa é 30. 30 vezes a aceleração é 2 vezes 2. A força resultante é igual a 60. Terminei de calcular a força, N de Newton. Agora imagine uma outra situação em que ele não pergunte a força resultante. Por exemplo, imagine que essa pessoa já esteja fazendo a força resultante nessa situação aqui seja de 300 Newton. E ele está empurrando esse objeto aqui que tem uma massa de 100 quilos. 100 quilogramas. Qual seria a aceleração? Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é a força dividida pela massa. Então eu vou colocar aqui a interrogação. Aceleração. A aceleração é a força dividida pela massa. A aceleração é igual a 300 dividido por 100. A aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Terminei de calcular a aceleração, ó, 3 metros por segundo ao quadrado. Terminei de calcular a força, 60 Newton. Tem que colocar a unidade de medida no final dos valores. Agora imagine que a pergunta nem seja a força e nem seja a aceleração, seja a massa. Vamos imaginar essa situação aqui, em que essa pessoa está fazendo uma força de 80 Newton. 80 Newton e esse objeto está deslocando com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, qual a massa desse objeto? Como é que eu calculo a massa? Se eu quiser calcular a massa, é só pegar a força e dividir pela aceleração. A massa é a força resultante dividido pela aceleração. A massa é igual, a força resultante é 80. Dividido pela aceleração, que é 4. A massa é igual a 20 quilogramas. Então eu sei como é que calcula a força resultante, sei como é que calcula a aceleração e sei como é que calcula a massa numa situação que envolva a segunda lei de Newton, nesses casos aqui que são simples. Só um detalhe, eu sempre escrevo força resultante, mas nós vimos em outras situações que a força resultante é a relação quando tem duas forças atuando em sentidos contrários. Aí a força resultante é a diferença entre elas.
Às vezes eu faço o desenho, só tem uma pessoa empurrando. Por que é que eu chamo mesmo assim de força resultante? Porque quando a gente desloca, empurra um objeto, faz uma força sobre o objeto, existe uma força contrária que é a força de atrito, tá certo? Então, essa pessoa não necessariamente fez uma força de 60 newton, mas ela fez uma força de tantos newton e o atrito fez uma outra força contrária. A diferença entre a força que ela fez e o atrito é que deu 60. Certo? Então a força resultante é 60, mas não significa que essa pessoa fez uma força de 60. Tranquilo? Show!